Fala pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a pressão atmosférica. A pressão que o ar exerce sobre tudo que está na superfície terrestre. Essa pressão que é responsável por vários fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre o equipamento usado para medir a pressão atmosférica. Qual o nome desse equipamento? O nome desse equipamento é o barômetro. Eu fiz um barômetro caseiro e estou com ele aqui para mostrar a vocês. Vamos lá. Pois bem, esse é um modelo de barômetro caseiro, ou seja, ele é um equipamento usado para medir a pressão do ar, as variações no ar. O barômetro foi criado lá por volta de 1600. No ano 1642, houve uma discussão muito acirrada envolvendo Evangelista Torricelli e Blaise Pascal, dentre outros pesquisadores da época, para se discutir se o vazio existe ou não. A ideia era provar para o outro, que era possível ou não formar um vazio na natureza. Quando o evangelista Torricelli se deparou, entrou nessa discussão, ele criou um equipamento que estava ali estudando as variações do ar. E o que seriam essas variações do ar? Há uma dúvida aí na literatura especializada se essas variações no ar eram realmente a pressão atmosférica e a temperatura, ou se era a composição do ar atmosférico. Porque havia um argumento de que, num experimento parecido com esse, algo até parecido, só que não era a água que usava. Aqui eu tenho água com corante. Lá era água, no experimento de Torricelli era mercúrio líquido, né? Um metal líquido. E ele enchia um tubo e virava esse tubo em um recipiente contendo mercúrio. E nesse jogo ele fazia com que o mercúrio descesse, formando uma região aqui em cima, que para alguns era vazia. E para outros não, para outros essa região não estava vazia. Qual era o principal argumento de quem dizia que essa região não estava vazia? Padre Noel, por exemplo, ele dizia que essa região não estava vazia porque se a luz conseguia atravessar, então pelo menos luz deveria ter nesse espaço. Então não estava vazio. E o ar é composto por várias partes, várias matérias, e vários tipos de materiais, e esses materiais tinham camadas cada vez menores, tinham partes cada vez menores. E o vidro, por ser transparente, permitia a passagem de algumas dessas matérias que preenchiam esse espaço. O Padre Noel, no caso, não acreditava que Deus criaria o nada. Para ele, o nada não existe, porque tudo que existe foi criado por Deus, e Deus só criou algo, não criou o nada. Torricelli, investigando essa questão do vazio, ele fez um experimento e observou essa região. E, para surpresa dele, essa região variava, mudava de altura. E essa variação fez com que ele chegasse a produzir um material, alguns experimentos que levaram Blaise Pascal, também um defensor da existência do vazio, a pedir para o seu cunhado, Perrier, para subir no Monte Puy de Dôme para investigar a influência da altura sobre esse líquido. Porque aí Pascal já estava entendendo, já estava começando a compreender que o peso do ar exercia uma influência sobre a altura do nível de mercúrio lá naquela coluna. Então, nesse caso, o barômetro ele é usado para medir a pressão atmosférica. Qual é a compreensão de pressão atmosférica?
o ar exerce um peso sobre os objetos, sobre tudo. Esse peso do ar exerce uma força, e essa força atua, no caso aqui, tanto sobre a garrafa, quanto sobre a tampa, sobre essa parte da mangueirinha que está aberta. A mangueirinha aqui está aberta, então o ar exerce uma pressão aqui. Nesse caso, que o fluido aqui na mangueira está mais alto do que na garrafa, qual a conclusão que nós chegamos? Nós chegamos à conclusão de que a pressão no interior da garrafa é maior do que a pressão atmosférica. Tá bom? Já se eu abrir aqui a tampa da garrafa, o que acontece? Os dois líquidos ficam no mesmo nível, ou seja, a pressão no interior da garrafa se iguala à pressão no interior da mangueirinha, tá bom? Para fazer com que o líquido desça totalmente, eu tenho que fazer com que a pressão no interior da garrafa seja menor do que a pressão atmosférica. Aí seria mais complicado fazer isso assim agora, tá bom? Só esperando aí a pressão atmosférica agir para ficar maior e fazer com que o líquido desça aqui, fazendo com que a pressão no interior seja menor do que no exterior. Então esse foi o vídeo sobre pressão atmosférica, né? Mas falando sobre o barômetro, esse instrumentozinho que gerou tanta discussão aí no período lá de 1640, 1630, 1645. Bom? Até mais, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários aí se você entendeu, se você quer que a gente discuta mais sobre o assunto, e tamo junto, até o próximo vídeo.